Bem-vindos à história das sombras da inveja. A redenção oculta de José começou. Nas terras distantes de Canaã, onde colinas se estendiam até onde os olhos podiam ver, havia um jovem cujo destino estava entrelaçado com as estrelas. Seu nome era José, o filho mais amado de Jacó, um homem de grande sabedoria e rebanhos vastos. A singularidade de José manifestava-se em sua túnica de muitas cores, um presente de seu pai que resplandecia como um arco-íris em meio ao deserto monótono. Contudo, essa vestimenta não era apenas um símbolo de afeto, era também um catalisador de invejas e intrigas entre os irmãos. José não apenas usava a túnica com graciosidade, mas também era dotado de sonhos vívidos que o levavam a lugares além da compreensão comum. Em uma dessas visões, viu feixes de trigo se inclinando diante do seu, uma imagem que semeou as sementes da discórdia entre os irmãos. Em outra ocasião, o sol, a lua e 11 estrelas curvavam-se diante dele, como se o universo reconhecesse sua singularidade. Inocentemente, José compartilhou essas visões com seus irmãos, alheio às sombras que começavam a se formar ao seu redor. O rancor crescia entre eles como uma tempestade silenciosa, alimentado pelas palavras e pela aparente preferência de seu pai. A túnica de muitas cores, antissímbolo de amor, tornou-se o estandarte da discórdia. Os irmãos, obscurecidos pela inveja, começaram a ver José não como o irmão amado, mas como um sonhador inconsequente, cujas visões os faziam sentir-se diminuídos. Assim, numa terra onde as cores da túnica brilhavam contra o cenário árido, começou a se desenrolar uma história de rivalidade e destino. Um conto onde as estrelas, apesar de brilharem no céu noturno, também lançavam sombras escuras sobre a jornada de um jovem chamado José. O sol lançava seus raios dourados sobre as colinas verdejantes enquanto Jacó, pai de 12 filhos, observava o rebanho que pastava à distância. A preocupação o invadiu ao pensar no bem-estar de seus filhos, especialmente José, o filho mais jovem e amado, conhecido por seus sonhos e pela túnica de muitas cores que ostentava. Com um toque de apreensão, Jacó chamou José e o encarregou de verificar como estavam seus irmãos, que pastoreavam o rebanho longe dali. José, com sua túnica vibrante, partiu em direção às colinas, alheio ao destino que o aguardava. À medida que se aproximava, a tensão entre José e seus irmãos já era palpável. Seus corações, corroídos pela inveja, planejavam se libertar do sonhador. Ao avistarem José à distância, os olhos deles brilharam com malícia, e a conspiração começou a se desenrolar. Em um gesto cruel, agarraram José e o jogaram numa cisterna seca. O eco dos gritos de desespero reverberava pelas paredes frias enquanto ele clamava por misericórdia. A cisterna, agora transformada em uma prisão temporária, testemunhou a traição fraternal e a desolação de um jovem cujos sonhos pareciam se extinguir. O som de passos se aproximando indicava a chegada de mercadores que buscavam mão de obra. Uma ideia sombria tomou forma na mente dos irmãos enquanto deliberavam sobre o destino de José. Decidiram vendê-lo como escravo, apagando de sua vida as cores vibrantes da liberdade. José, agora acorrentado e afastado de sua terra natal, viu-se imerso em um mundo desconhecido. Os mercadores, impiedosos, o conduziram em direção ao Egito, uma terra de mistérios e desafios inimagináveis. Enquanto as correntes ecoavam o som do sofrimento, algo dentro dele se recusava a ceder à escuridão total. Mesmo em meio à adversidade, a luz da esperança começou a brilhar timidamente em seu coração. Talvez fosse a fé inabalável que o sustentava ou a convicção de que seus sonhos, apesar de sufocados momentaneamente, não seriam totalmente apagados. O destino, por mais cruel que parecesse, estava traçando uma narrativa mais ampla, onde a escuridão seria eventualmente iluminada pela luz da redenção. Vendido como escravo e afastado de sua terra natal, José encontrou-se diante de uma nova jornada na casa de Potifar, um influente oficial egípcio. A túnica de muitas cores agora era apenas uma lembrança distante, substituída por correntes que simbolizavam sua servidão. Contudo, a luz da esperança não se apagou completamente. A integridade e as habilidades notáveis de José não passaram despercebidas por Potifar, que logo o escolheu para ser o administrador de sua casa. Nos corredores opulentos, José, embora escravo, tornou-se uma figura de confiança e responsabilidade. A casa de Potifar, entretanto, tornou-se um terreno fértil para novas adversidades. A esposa de Potifar, sentindo-se rejeitada por José, teceu uma teia de mentiras, acusando-o falsamente de má conduta. O brilho de sua integridade foi obscurecido pela sombra da calúnia. Injustamente preso e encarcerado, as correntes de sua servidão agora eram de um tipo diferente. No entanto, mesmo em meio à escuridão das celas, a fé de José permanecia inabalável.
Ele se apegou à sua confiança em Deus, mantendo a esperança de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, um propósito maior estava em curso. Na prisão, onde o eco dos lamentos ecoava pelas paredes frias, José encontrou uma nova utilidade para seu dom dado por Deus. Ao interpretar sonhos, ele capturou a atenção de dois prisioneiros notáveis, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó. Sua habilidade transcendente se tornou uma luz de sabedoria em meio à penumbra, abrindo portas para um destino ainda desconhecido. Assim, mesmo aprisionado, José tornou-se um elo entre o presente sombrio e o futuro incerto, sua fé e dom servindo como faróis de esperança em um caminho imprevisível. No coração do Egito, sob o vasto céu, o faraó, líder soberano das terras do Nilo, viu-se envolto por um enigma que desafiava até mesmo a sabedoria de seus sábios mais experientes. Um sonho, carregado de significados ocultos, pairava sobre sua mente como uma sombra impenetrável. Nenhum dos conselheiros e sábios do faraó conseguia decifrar as mensagens entrelaçadas nos fragmentos de seu sonho intrincado. A perplexidade dominava os salões reais, e a preocupação crescia à medida que o tempo passava. Então, como uma luz tênue no fim de um túnel escuro, a lembrança do copeiro-chefe surgiu na mente do faraó. Esse homem, uma vez encarcerado, havia compartilhado uma experiência peculiar sobre um jovem hebreu na prisão, um homem com o dom extraordinário de interpretar sonhos. José, ainda encarcerado, foi chamado à presença do faraó. O jovem hebreu, despojado de sua túnica de muitas cores, mas não de sua fé inabalável, enfrentou o líder supremo do Egito com humildade e confiança. Diante dos olhos curiosos da corte, José ouviu atentamente a narrativa do sonho do faraó. Com uma compreensão que transcendia os limites da razão humana, José revelou a interpretação divina do sonho. O faraó, atônito com a clareza e profundidade da explicação, ouviu sobre 7 anos de abundância iminente, seguidos por 7 anos de fome avassaladora. A sabedoria de José, inspirada por Deus, envolveu o palácio como um manto de revelação. Impressionado com o entendimento extraordinário do jovem hebreu, o faraó, em um gesto de reconhecimento e gratidão, nomeou José como governador do Egito. Sua missão: preparar a nação para os anos difíceis que se avizinhavam. José, uma vez vendido como escravo, agora ascendia ao mais alto cargo, guiado pela providência divina. Como governador, ele foi encarregado de armazenar alimentos durante os anos de fartura, preparando o Egito para enfrentar os desafios vindouros. A túnica de muitas cores havia sido substituída pela veste de autoridade, e a luz de Deus, que orientava seus passos desde a prisão, continuava a brilhar sobre ele. Anos se passaram, e a fome lançou sua sombra sobre a terra de Canaã, afetando até mesmo a família de Jacó. Com a notícia da abundância no Egito, os irmãos de José, sem saber que o governador era seu próprio irmão há muito perdido, dirigiram-se ao Egito em busca de alimento. José, agora revestido de autoridade e irreconhecível para seus irmãos, testou a lealdade e transformação que haviam ocorrido durante esses anos de separação. Diante dele, os irmãos enfrentaram desafios e questionamentos, enquanto José observava atentamente se eles haviam superado a inveja e o ressentimento do passado. No momento certo, quando as provas revelaram a mudança de coração de seus irmãos, José não pôde mais conter sua identidade. Em um gesto de misericórdia, revelou quem era, e a sala ecoou com o impacto emocional da reconciliação iminente. José, com lágrimas nos olhos, perdoou seus irmãos pelos males do passado. O perdão, como um bálsamo curativo, desfez as correntes do ressentimento que por tanto tempo os mantiveram separados. A família, um dia fragmentada pela traição e inveja, agora se reunia em abraços fraternos e lágrimas de alegria. Jacó, ao receber a notícia de que seu amado José estava vivo, reuniu toda a família e partiu para o Egito. O reencontro, repleto de emoções e redenção, ecoou nas margens do rio Nilo. Ali, José desfrutou de uma posição proeminente, sendo capaz de prover sustento e segurança para sua família. A providência divina, que moldou cada evento desde a cisterna até o palácio, guiou a jornada de José da escravidão à redenção. Sua vida, um testemunho de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da graça divina pode iluminar o caminho da reconciliação e da restauração. Assim, a história de José encerrou-se não apenas com um final feliz, mas com uma lição profunda sobre o poder do perdão, da transformação e da graça divina em meio às adversidades. A saga de José, entrelaçada por traição, adversidade e redenção, ecoa através das páginas do tempo como uma jornada épica de resiliência e fé. Seu relato, tecido com fios de esperança e superação, não apenas inspira, mas também revela verdades profundas sobre a condição humana e a intervenção divina nos momentos mais sombrios.
Na cisterna, onde as sombras da traição caíram sobre ele, José encontrou força em sua fé inabalável. A integridade, como um escudo contra as tormentas, o guiou através das estações de sua vida, desde as correntes da escravidão até os corredores opulentos do palácio egípcio. A narrativa de José não é apenas uma história de um homem, mas uma lição perene que ressoa ao longo das eras. Ensina-nos que, mesmo quando os ventos da adversidade sopram ferozmente, a fé pode ser a âncora que nos mantém firmes. A integridade, como uma luz na escuridão, orienta-nos nas encruzilhadas da vida. O perdão, a peça central desta epopeia, emerge como uma fonte de cura e transformação. Ao perdoar aqueles que o traíram, José transcendeu as correntes do ressentimento e permitiu que a graça divina transformasse sua história. O perdão, como uma ponte sobre águas tumultuadas, conectou passados dolorosos a futuros reconciliados. A história de José, portanto, é um convite à busca incessante pela luz mesmo nas sombras mais densas. Ela nos encoraja a perdoar quando possível, não apenas como um ato de compaixão, mas como um meio de libertação pessoal. E, acima de tudo, ela nos lembra que, nos desafios da vida, a providência divina é uma constante, guiando-nos silenciosamente pelos caminhos tortuosos do destino. Que a jornada de José sirva como um farol de inspiração para gerações vindouras. Que cada reviravolta, cada desafio e cada momento de redenção na vida de José inspire a confiança de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a luz da fé, da integridade e do perdão pode transformar uma história de sombras em uma narrativa resplandecente de graça e redenção. Que a história de José seja uma lembrança eterna de que, mesmo nos vales mais profundos, a promessa de um novo amanhecer está sempre presente. Viralizando fé, onde a fé se torna viral e o amor se multiplica.